Boa noite, sejam sempre muitíssimo bem-vindos à nossa sexta-feira casual do Conta Corrente. Hoje não é 1º de abril e exatamente por isso que nós vamos falar muito sério da mentira. Pensa bem, quantas situações, quantas conversas, quantas comunicações cercam o nosso dia a dia que podem, sem muito esforço, resvalar perigosamente no universo da, digamos, falta de verdade e das suas consequências. Por exemplo, botar no currículo, na hora de disputar uma vaga de emprego, que você fala espanhol fluentemente, quando não fala. É uma enganação à sua carreira. Omitir uma informação nada mais é do que mentir. Isso já apareceu em nossas vidas e no cinema, desde os tempos de Pinóquio. E na televisão, mais recentemente, está aparecendo na série Lie to Me, que você viu aí com a gente na abertura dessa edição. É uma série onde um cientista e sua equipe, a gente está vendo aqui, o Dr. Cal Lightman, identificam quem mente através das expressões faciais. Com isso, eles ajudam a polícia e até o FBI a desvendar crimes. É muito semelhante ao trabalho da Inet Security, que é pilotada pelo brasileiro Wanderson Castilho, o único brasileiro certificado pelo Instituto para Treinamento de Análises Comportamentais de San Diego, na Califórnia, treinado para identificar e detectar a mentira dessa forma. Será que eu falei alguma mentira a respeito do seu trabalho, Wanderson? Boa noite. Boa noite, Guto. Não, foi tudo dentro dos conformes. Como é que se dá o seu trabalho na prática? Você desenvolveu um software, a gente vai procurar ilustrar aí com as imagens disponíveis também, um software que me parece ter uma atividade muito semelhante a essa retratada no seriado da televisão, né? Você vê a musculatura, as expressões do rosto da pessoa se movimentando e dá para dizer se ela está mentindo ou não em determinadas situações. O software ele é de uma outra nacionalidade, eu não desenvolvi, eu aplico ele na detecção da mentira, no caso dos crimes de análise forense digital. E ele detecta a movimentação comparada com a emoção assim expressada. Por exemplo, a pessoa está mentindo de uma forma, eu gosto muito de você, e ele já faz uma expressão de raiva. A verdade ele está com raiva, ele não gosta de você, ele está mentindo. Muito bom. Nem sempre deve ser fácil identificar. Vamos aproveitar a deixa do nosso Wanderson para também dar boa noite aos nossos convidados aqui no estúdio. Vamos seguir falando a respeito disso. Nem sempre é fácil identificar, doutora Mônica. Eu imagino que o seu trabalho também é muito voltado para isso. A gente está falando de um artefato técnico, científico ali, no caso do Wander. O seu também é científico, só que em um outro ramo, não é isso? Eu Estou fiz... vendo até um livro aqui, Como Identificar a Mentira. Esse livro aqui é o livro que eu trouxe até para você, Guto, que foi fruto da minha tese de doutorado, que foi sobre a identificação da mentira através de sinais não verbais, né? Sinais no rosto, nos olhos, na paralinguagem, na forma pela qual a pessoa se movimenta. Então, eu fiz uma tese de doutorado sobre a identificação da mentira através dessas pistas não verbais. Só que eu não usei um software, eu usei um método do Paul Ekman, que é um grande especialista em mentira, em decodificação de sinais não verbais. Então, as pessoas eram treinadas para poder identificar quando uma pessoa estava mentindo ou não. Agora, professora, a mentira, de uma maneira geral, não, quando ela não é séria, evidente, mas ela faz parte das relações humanas, né? Quer dizer, a gente, por exemplo, tem um programa de cômico da TV Globo, o sujeito só falava a verdade, não era isso? Super sincero, com o Fernando Guimarães. Criava uma confusão, você ser muito sincero, muito honesto no que você está dizendo sobre uma outra pessoa, cria uma confusão danada. E mesmo no mundo dos negócios, você tem que blefar em algum momento. Isso que você está falando é muito importante, porque eu não quero fazer aqui uma apologia à mentira, mas a mentira é um fenômeno social e ela é importante para as nossas relações sociais. Imagina se nós estamos conversando e vamos supor, o meu cabelo está horrível, e eu pergunto, você gostou do meu cabelo? E você diz, não, você está uma baranga, está horrorosa, não sei o quê. Se as pessoas falassem a verdade 100% das vezes, as relações sociais seriam insustentáveis. Né? Então, insuportáveis. A gente tem que usar as palavras, né, professor? Assim, talvez você ficasse melhor. Não, isso aí é um fato, né? Um fato que nós estudamos hoje em algo que eu chamo de psicolinguística, né? Em geral, isso não é ensinado nas escolas, é interessante isso.
Mas nesse trabalho que eu faço dentro dessa consultoria com advogados e jornalistas, você nota, inclusive, a necessidade de você conhecer esse universo vocabular para saber qual é a hora da palavra mais pesada, da palavra mais leve. O duplo sentido. Né? Exato. Posso dar um exemplo? Você dá uma notícia, alguém é preso, né? Dependendo da situação, o repórter, o jornalista pode escrever que o policial arrastou o marginal e trancou numa cela, né? Passa aquela ideia de violência, né? Violência policial. A mesma cena, muitas vezes, para não incriminar o policial, diz que ele conduziu, levou, né? Ele muda o verbo, ele consegue dourar a pílula, como se dizia no meu tempo, né? E isso é algo interessante, porque faz parte do nosso cotidiano. Você optar. Diga. Tanto que eu vou lá para São Paulo de novo com o Wanderson, porque eu tive lendo material de pesquisa com o nosso Wanderson Castilho, aí está ele, e você relata que o ser humano mente, em média, me chamou muita atenção isso, 3 vezes a cada 10 minutos. Isso é uma média. É claro que tem gente que mente mais, gente que mente menos. É isso, Wanderson? Essa é uma pesquisa realizada por um grupo americano, onde nós mentimos 3 vezes a cada 10 minutos. Veja que não são mentiras necessariamente negativas, são mentiras sociais também, como, por exemplo, você está bem e a pessoa responde, estou muito bem, e na verdade não está com uma conta devendo no banco, brigou com a esposa ou qualquer coisa semelhante. Veja, nem sempre a mentira ela é para o lado negativo. A mentira é um recurso humano que ajuda a própria sobrevivência. Se você for muito sincero, com certeza você vai ser segregado da sociedade. Daqui a pouco eu vou passar essa bola para a doutora Mônica para falar, por exemplo, dos currículos. Quando alguém coloca uma coisa no currículo que ou não sabe fazer direito ou faz talvez não tão bem assim. Mas eu queria ainda aproveitar o Wanderson para a gente mostrar o material de vídeo que você nos enviou. Você tem retorno de vídeo aí com você no estúdio, Wanderson, nos ajude a entender alguns desses exemplos. Vamos ver? O nosso diretor de TV, olha só, esta é a cara da surpresa. Digamos assim, vamos ver se tem mais algum... São todas reações humanas? Aí o medo... São todas. Olha a mudança de expressão. Mais um que devemos ter, o nojo. Vamos deixar rodando essas imagens enquanto o Wanderson nos fala sobre o seguinte, por trás destas manifestações todas é que pode se inserir a mentira, não é? São manifestações num primeiro momento que podem esconder a mentira por detrás. Exatamente. A emoção, ela é um fator de evolução para o ser humano. E nós expressamos toda a nossa verdade através da nossa face. Onde, quando eu estou nervoso ou bravo, eu faço a minha cara de bravo ou de surpreso. Quando eu estou conversando, o próprio Paul Ekman detectou a chamada microexpressões, que em uma fração de segundos eu faço a expressão que aquilo que eu estou sentindo, que o meu cérebro realmente quer passar. É aí, nesse ponto, que nós conseguimos detectar a mentira. Vale lembrar que não é o único ponto que você sabe, essa pessoa está mentindo, mas é um conjunto, é um contexto onde é analisado as expressões, os músculos certos, elevados, mexidos, aonde que você consegue perceber que é um sorriso falso ou verdadeiro, ou se realmente aquilo você está sendo sincero, expressando a emoção com a expressão facial correta. Aquelas pessoas que têm o riso nervoso, por exemplo, elas estão muito preocupadas, estão falando de um assunto muito sério e riem. Quer dizer, a gente já teve isso aqui, entrevistado nosso aqui, que veio, se preparou tanto, estudou tanto, mas chegou aqui tão nervoso, que ficava rindo o tempo inteiro. E era algum tipo de manifestação dessa que o Vidor está descrevendo, e na verdade aquilo acabou prejudicando o próprio desempenho durante a entrevista. Como é que detecta no seu software? Não, nesse caso, nós tentamos fazer com que a ansiedade da pessoa que está sendo entrevistada seja abaixada. Porque eu preciso fazer o chamado baseline, eu preciso fazer uma comparação com o padrão, como é que ele fala, como é que ele se expressa quando está falando a verdade e no seu ritmo tranquilo. E aí eu entro num assunto a qual eu não sei, ao qual ele vai me falar. Se for mentira, aquele padrão que eu conheci quando ele estava me expressando a verdade, não vai bater, vai ser diferente. Ele vai começar a ser nervoso, começar a sorrir. Quando você pergunta para uma pessoa que, você mexeu aqui? A pessoa, eu não, dá aquela risada de nervoso. Então ela já fez uma denúncia, escapou um vazamento ali que pode ser um indício de uma mentira. Tem que ser feito a análise, é muito criterioso mesmo. Doutora, com certeza tem alguma coisa que o olho da máquina, que o olho do programa de computador não percebe. Aí entra o seu olho no olho, digamos assim, de psicóloga
experimentado. Mas mais do que isso, eu queria considerar o seguinte, naquela deixa que o Wanderson nos deu. Muita gente, por exemplo, vai fazer um currículo, vai disputar uma vaga de trabalho, é um momento decisivo para a carreira de muita gente, e tem gente que chega lá e fala assim, não, eu falo português, eu falo, até português é difícil, nosso professor está aqui. Eu falo espanhol fluentemente, brasileiro tem muito, né? E não é todo mundo que fala espanhol fluentemente. E isso é o quê? Isso é uma embromação, isso vai jogar contra essa pessoa? Tá, antes de responder a sua pergunta, eu queria só traçar um comentário sobre o que o Wanderson estava colocando. As mentiras, elas podem ser percebidas através das microexpressões, como ele colocou, mas eu penso que nós precisamos destacar também que as mentiras podem ser percebidas através de mudanças no comportamento não verbal de uma maneira geral, não só através das microexpressões micromomentâneas. Então, por exemplo, através da paralinguagem, que é a forma de falar, o tom de voz da pessoa, as pausas que ela dá. Existem outros sinais que são indicadores de mentira também. A própria gesticulação é possível? Perfeito, professor. A própria gesticulação. Por exemplo, o senhor me faz uma pergunta e eu estou mentindo. Por exemplo, Mônica, você tá calma? Tá tranquila? Eu faço assim, lógico, professora, eu estou tranquilíssima, estou calmíssima, acenando a cabeça em negativa. Esse seria um sinal que o próprio mentiroso, entre aspas, não percebe que está se delatando, né? Mas seria um vazamento. Agora, então, só que gostaria de fazer essa pontuação. Curiosidade. Essa sua tese teve qual objetivo? Transformar o Os pessoal do casamentos RH num investigador que, olha, eu sei que você está mentindo. é um mentiroso de quanto mais e tal. Quando você diz que vai para casa, não vai. Não, o objetivo desse doutorado foi estar validando, né, aqui no Brasil, um método, na realidade, foi o início de um estudo transcultural para comparar, digamos assim, quem mente melhor, o homem ou a mulher. E nós percebemos que aqui no Brasil... Quem ganhou? Quem ganhou? Adivinha? Os homens mentem melhor, né? Mentem melhor do que as mulheres. Isso isso estatisticamente... Vou chegar em casa hoje, vou ter problemas. Significativo. Por quê? Porque as mulheres, elas têm um controle menor sobre as emoções. Então, elas dão um maior número de vazamentos. Na nossa cultura, a mulher tem mais liberdade de expressar emoção. Mas, voltando à pergunta do Guto, o recrutador, ele pode se beneficiar desse método? Pode. E a pessoa que está indo para uma entrevista, ela deve esconder alguma coisa sobre o seu currículo? A meu ver, não. Por quê? Porque o recrutador, hoje em dia, ele tem métodos cientificamente comprovados para perceber se aquela pessoa está dissimulando. Por exemplo, esses sinais não verbais, tá? Acenar a cabeça negativamente quando você está mentindo, ficar mexendo toda hora nas mãos, outro dia, os olhos. Uma família que eu conheço, a jovem, muito boa, mas ela ficou muito nervosa na entrevista e ela foi assim muito sincera das limitações que ela tinha, que na verdade não eram limitações que podiam... Aí chegou em casa, arrasada, falou com a mãe, realmente, fulana, você... Não... Quer dizer, acho que existe na sociedade um certo código de conduta que faz com que você não abra o jogo totalmente nessa relação inicial. Com certeza, nessa relação inicial você não vai colocar algumas cartas, todas as cartas na mesa. Né? Então é socialmente aceito que você dissimule algumas coisas. Eu estou desesperada por esse emprego. Você não vai colocar isso. Mas, então, socialmente é adequado que você dissimule algumas coisas, mas não como o Guto colocou, que o indivíduo coloque que é fluente em espanhol e ele mal sabe Guto, 2, 3 palavras. Olha, a gente está só ilustrando um pouco a nossa entrevista aqui com talvez um dos maiores clássicos da mentira no cinema. E eu quero aproveitar para... A gente falou de um certo nível de exagero, quando a pessoa coloca que faz uma coisa que não tem essa habilidade toda para fazer. Há outras técnicas de mentira, o professor vai me corrigir se eu estiver errado, que são, por exemplo, os eufemismos. Vamos falar disso. Mas antes eu queria passar a primeira pergunta de internauta, que está dirigida ao professor. Ela vem, olha que bacana, de Parauapebas, no Pará, do Arthur Dias Duarte. Quando percebe-se que a pessoa está omitindo, aí entra a omissão, professor, omitindo fatos, isto já está aqui no nosso vídeo, inclusive, ela está omitindo fatos, isto é intencional, é não intencional, perdão, ou é mentira? Bom, nós conversamos
mais cedo hoje e eu estava até sentindo falta de uma certa conceituação do que é mentira, né? Porque se você for um dicionário, vai apresentar lá como o oposto à verdade, quer dizer, o não dizer a verdade. Quando exagerar a verdade, suavizar a verdade pesada, digamos assim, né? Ou omitir a verdade, todas são formas conceituais de mentira. Concorda comigo? Agora, a discussão nossa está muito em cima do é pecado ou não é pecado, é bom ou não é bom, é permitido ou não é permitido, quando é que pode, né? Já que o nosso pesquisador lá já nos entregou 3 a cada 10, não tem como. A cada 10 minutos. A cada 10 minutos. E mas acredito... vai numa negociação, por exemplo, eu quero comprar um produto ou vender um produto. Se eu, no primeiro momento, não, esse preço justo, correto, é tanto, não é assim, né? Você tem que chegar lá e mostrar pouco interesse, ou talvez você tenha uma outra oferta. É interessante, para ser contratado ele não pode mentir nada, né? E depois, quando ele vira gerente de negócios, ele aprende que tem que saber dissimular. Muito né? bem. Tá bom. Bom, a resposta do meu amigo lá depende da situação, não tem uma resposta só. Pode ser mentira, depende do conceito que a pessoa tem de mentira, porque se a pessoa vê mentira como sempre um pecado, digamos assim, né? Aí qualquer situação, até naquelas situações eu acho que a pessoa tem que realmente omitir alguma coisa. A gente vai falar um pouquinho das técnicas, digamos assim. Eu acho que o nosso Wallace na quer volta falar. na volta do nosso intervalo agora. Obrigado por hora, senhores. Vamos ao intervalo agora. Na volta, os muitos jeitos de mentir e até de falar a verdade também. Até já. Estamos de volta, é sério, não é véspera de dia da mentira, amanhã é 1º de outubro, mas estamos falando das formas de se mentir ou de se omitir informações. Falando, por exemplo, em eufemismos, nós preparamos uma tela com alguns exemplos de eufemismos no ambiente corporativo. Se não, vejamos. Estudo novos projetos. Normalmente quer dizer que o cidadão está mesmo desempregado. Entra em contato em breve, ou seja, pode esquecer, vai procurar outra vaga. Você é super qualificado, tem qualidade demais para esta vaga. Muito provavelmente é porque você ganha muito. Para a média do mercado não é para aquela vaga que você vai ser contratado. Outra, seu setor foi descontinuado. Não vou nem dizer o significado disso, vou deixar para o professor Sérgio. Você quer um ótimo e bem recente? Sim. Vamos estar resolvendo o seu problema. É a mesma coisa aí, não tem jeito, procure outra solução. E ainda tem o gerundismo. O gerundismo é um vício desgraçado que está com essa sensação de não tem resolução. Professor, omitir é mentir? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Agora, se é bom ou ruim, é outra discussão que nós já falamos bastante, tá? Sobre os eufemismos, né? Nós temos aqueles clássicos, né? Em vez de morrer, entregar a alma ao Criador, né? Isso na poesia, né? Na linguagem cotidiana também tem o esticar as canelas. Você tem eufemismo por todas as partes. Político adora. Ninguém mente, falta com a verdade, ninguém rouba, enriqueceu por meios ilícitos, né? Não tem caixa 2, é dinheiro não contabilizado, né? Então, eufemismo nós temos bastante por aí para a nossa vida durante muito tempo. Agora, no jornalismo, professor, a gente normalmente aceita a omissão, mas não a mentira da fonte. Exatamente. Né? Quando a fonte te derruba, ela conta uma mentira para você. Perfeito. Isso para a gente é terrível. Pelo menos aqui a gente tenta... aceita até a omissão. Você pode não responder. Mas sem... Entrando no assunto das cargas, por exemplo, eu acho interessante porque dependendo de como você manipula as palavras, você pode passar a mesma informação de uma maneira mais pesada ou mais suave usando eufemismos. Inclusive com a matemática. Se você segue a inflação subiu de 2% para 4%, se você diz que ela subiu 100%, é diferente de você dizer que ela subiu 2 pontos percentuais. Ou não? Com certeza. Estou mentindo? Não. Wanderson Castilho, em uma das ilustrações que nós temos aqui, se estiver no ponto a gente vai colocar aí no ar, num filme, se eu não estou enganado, 13 Homens e um Novo Segredo, a minha produção preparou, vamos ver se a gente roda um pedacinho. Num determinado momento, um dos personagens ensina a enganar o detetor de mentiras. Ele pisa, me parece que em alguma coisa pontiaguda, a gente está vendo imagens aí no ar, para que aquela dor cause reações físicas que, manifestadas na frente do tal detector, se assemelhem a alguém que não está mentindo. Isso eu estou elaborando aqui, não sei nem se eu estou sendo preciso, mas a pergunta para você, na verdade, é a seguinte. Algo pode escapar a essa detecção ou quanto há de garantia nessa detecção científica, metodológica que você usa? Nenhum equipamento ou técnica aplicada é 100%.
Então, o ponto básico é você fazer uma estatística, em cima disso, uma análise mais criteriosa e aí levantar. Nada é 100%. Quando vocês estavam mencionando sobre se a omissão é ou não mentira, eu também escrevi um livro, estou lançando agora aqui em São Paulo, terça-feira, onde eu defino que a omissão é sim a mentira. A mentira é tudo aquilo que não representa a realidade. Então, quando você omite, você não está apresentando a realidade, consequentemente, você está mentindo. Agora, professora, eu vi também, né, nessa linha que o Guto colocou, que a hipnose podia ser usada como um instrumento para se detectar a mentira. E diz que aqueles que acham que a hipnose é uma boa técnica, que você nunca fala nada, mesmo em uma situação contra os seus princípios. Olha, eu não conheço nenhum estudo que fale da hipnose sendo utilizada para detectar a mentira. Sim, mas que você não fala nada contra os seus princípios, é possível? Mesmo numa situação em que você está embriagado ou porém, existem técnicas para aumentar a ansiedade do indivíduo, para o indivíduo acabar caindo em contradição, né? Como perguntar a mesma coisa de diversas formas diferentes, enfim, aumentar o nível de ansiedade da pessoa. Então, é possível a pessoa que está conduzindo um interrogatório ou que tenta decodificar a mentira, utilizar alguns estratagemas para fazer com que o indivíduo dê algum deslize. E esse deslize vai aparecer no comportamento não verbal. As diversas pesquisas do Paul Ekman, pesquisas aqui no Brasil também, que nós estamos conduzindo, mostram que a pessoa vai deslizar e que, em 80% dos casos, pessoas treinadas são capazes de identificar quando uma outra pessoa está mentindo. 80% para ciências humanas é muito alto. Muito bom. Eu queria só registrar que, coincidentemente, eu perguntei sobre a margem de erro do software do Wanderson, a pergunta formulada também pelo Gabriel Paulino. Foi uma coincidência, né? Ainda bem que eu formulei com o mesmo conteúdo. Essa edição vai ficando por aqui. Uma delícia poder ter essa conversa. Vamos repeti-la com outros temas, com os nossos convidados. Isso não se Deus quiser mais adiante. E é um compromisso, não é uma mentira. O nosso boa noite, companhia da doutora Mônica Portela. Um tema, uma palavra. Detecção da mentira e comunicação não verbal. Obrigado, professor. Vamos a São Paulo com Wanderson Castilho. Um tema, uma palavra. A mentira está excessivamente voltada à emoção. Ela está em conjunto. Obrigado, Wanderson. Prazer recebê-lo também. E conosco o professor Sérgio Nogueira, especialista em tantos temas, não, professor? Um tema, uma palavra. Um tema? A verdade sobre a língua portuguesa. Ler só faz bem. Sempre, cada vez mais. Muito obrigado a todos os nossos convidados, obrigado a você de casa, obrigado ao nosso Jorge Vidor. Nós encerramos com imagens do filme O Mentiroso para ilustrar essa nossa sexta-feira. Um ótimo fim de semana, já convido vocês para as próximas edições e até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Boa noite, até lá. Boa noite. Boa noite. Quer dizer, eu quero mamar. Mamãe! Tudo em cima, Fletcher. Só o seu colesterol!